Este é o Porto de Santos, o maior do Brasil e uma das principais portas de saída dos produtos que são exportados para outros países. Para chegarem até aqui, esses produtos passaram por estradas de ferro, rodovias e até hidrovias, meios de transporte que se modernizaram com o tempo, mas que quase sempre tiveram o mesmo destino: o caminho para o mar. O pau-brasil foi uma das primeiras riquezas a ser exportada para Portugal por meio de navio. Por isso, as cidades litorâneas portuárias foram as que mais se desenvolveram no primeiro momento da colonização portuguesa no Brasil. Essa ocupação sempre começou pela costa e foi se dirigindo ao interior à medida que se desenvolviam os ciclos econômicos, né? Os mais conhecidos que marcaram o Brasil colônia foram o ciclo da cana-do-açúcar, do ouro e do café, né? E em diferentes épocas, naturalmente. E todos eles determinaram formas de ocupação do território interior. Com o ciclo do ouro no século XVII, a ocupação que se concentrava no litoral começa a avançar para o interior. A exploração do ouro e pedras preciosas faz de Minas Gerais o foco do interesse de Portugal. É a vez da abertura de estradas para o carregamento de ouro atravessar o interior e chegar aos portos de Paraty e Rio de Janeiro. A atividade econômica, ela se instala num determinado local porque encontrou riqueza ou porque tem condições naturais para o desenvolvimento daquela atividade. E aí a estrutura viária é construída para poder extrair essa riqueza. E o interesse sempre foi tirar a riqueza dali e levar para a metrópole. Então todo o sistema viário construído ao longo do período colonial, ele sai do interior, né, e se desloca até o porto, porque daí do porto os produtos vão ser exportados. Depois do ouro, foi a vez do café impulsionar o crescimento da economia brasileira e acelerar a industrialização da região sudeste. Nesse período, o transporte de mercadorias passa a ser feito pelo que existia de mais moderno na época: o trem. A maior parte da malha ferroviária, principalmente aqui no Sudeste, foi construída em função do café. E depois, a partir da riqueza gerada pelo café e dessa malha ferroviária, você teve um desenvolvimento de outras atividades que começaram a se aproveitar da infraestrutura. A indústria foi a atividade econômica que mais se aproveitou da malha ferroviária. No caso da capital paulista, bairros operários como a Moca e o Brás se desenvolveram justamente por estarem próximos às linhas de trem. Do período colonial até o final da década de 30, o fluxo de mercadorias ia do interior para o litoral e de lá para fora do país. É o que chamamos de traçado extravertido. Mas essa dinâmica começa a mudar no Estado Novo, com o governo de Getúlio Vargas, quando novas estradas e ferrovias são construídas para interligar as regiões brasileiras pelo interior. A construção de rodovias pavimentadas interligando as regiões brasileiras é algo muito recente, né? Começa com o Estado Novo de Vargas. É um momento em que você tem um governo centralizado, né? Centralizador, né? Na verdade, em que ele tira a autonomia dos estados. Então, ele, para ter controle político do país, ele precisava ter capacidade de deslocar as tropas rapidamente, né? Então, ele precisa fazer essa interligação. E, ao mesmo tempo, há uma necessidade de interligar os mercados, né? A indústria de São Paulo, ela produz em grande quantidade e o mercado aqui ainda não é suficiente. Então, ela começa a abastecer o resto do país. E aí, a criação de um sistema de transportes, né, de comunicações com o restante do país é fundamental para que a indústria se desenvolva. Na década de 1950, a indústria brasileira se moderniza e cresce. O modelo desenvolvimentista implantado pelo presidente Juscelino Kubitschek acelerou a construção das rodovias que interligam todas as regiões brasileiras. A construção de Brasília, a partir de 1956, ajudou a povoar o centro-oeste e o norte do Brasil.
Com as rodovias, a agricultura e a pecuária brasileiras, antes concentradas apenas no sul e sudeste do Brasil, se expande em direção ao centro-oeste e ao norte. Hoje, a região centro-oeste, por exemplo, é líder na produção de algodão, girassol, milho e soja para o comércio exterior, que continuam tendo como destino os portos. O país pode escolher fortalecer a produção do automóvel, por exemplo, dos caminhões, então ele acaba incentivando o transporte rodoviário, ou poderia, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em quase todos os países do mundo, ele privilegiar o transporte ferroviário e o hidroviário. O modelo de transporte brasileiro privilegiou as rodovias, mais tarde consolidadas pelo desenvolvimento da indústria automobilística e os derivados de petróleo. Atualmente, existem 28 mil quilômetros de ferrovias no Brasil contra 213 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Há uma forte relação entre o desenvolvimento econômico e a estrutura de transportes. É o transporte que leva as cargas e leva a produção entre os locais de produção e os locais de consumo ou de exportação, né? De exportação e de importação. Então o transporte é fundamental. A economia brasileira se desenvolveu e cresceu ao longo dos séculos desde a colonização. Os ciclos econômicos se sucederam. A ocupação do país foi se transformando. Ferrovias e rodovias encurtaram distâncias e promoveram a integração entre as regiões brasileiras.